Olá, tudo bem? Graça e paz. Nós nessa noite estamos continuando o tema da nossa semana de louvor e adoração, da semana de oração, né? Do Ministério de Louvor e Adoração. Tem falado sobre temas muito importantes e hoje eu gostaria de falar com você a respeito de um desses temas. Hoje nós vamos falar sobre a adoração sendo rejeitada. Deus rejeitando a adoração. Parece algo estranho, né? Porque por muitas vezes nós ouvimos muitos hinos, muitas pregações falando que Deus não rejeita a adoração, que Deus aceita sempre tudo que nós fazemos, né? Mas as Escrituras nos deixam um conselho totalmente diferente a respeito disso. Você sabia que Deus pode rejeitar a adoração? Ele rejeita e pode rejeitar a nossa, a minha e a sua adoração? Lembre da seguinte situação. Após a saída do homem do Éden, foi estabelecido um sacrifício a ser realizado. E nós temos agora dois personagens distintos, Caim e Abel. Um teve o seu sacrifício aceito e o outro teve seu sacrifício rejeitado. Por que esse sacrifício foi rejeitado? Por que o sacrifício foi aceito? Como podemos fazer para que o nosso sacrifício, que a nossa adoração seja aceita por Deus? Isso é uma pergunta que nós vamos responder nesse momento. E para isso, convido vocês a meditar nessa palavra. E para começar a nossa meditação, para inserir a nossa meditação no caminho, né? Lembrem-se do verso. Todo aquele que tem fôlego, louve o nome do Senhor. Louvemos ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas Deus não aceita qualquer louvor. Nem todo louvor que soa bem ao ouvido do ser humano é aprovado por Deus. A música sem santidade é um ruído. Louvor vazio de verdade é abominação, não adoração. O que tudo isso quer significar? O que Deus quer nos apresentar com essa situação? Que por vezes o nosso louvor pode ser vazio. Ou seja, vazio do quê? Vazio de adoração. Mas a gente está falando sobre adoração, parece redundante, né, o que eu estou dizendo. Parece que a nossa conversa aqui está rodando em círculos. Mas é isso que eu quero chamar a sua atenção. O louvor a Deus é algo que nasce no coração por meio daquilo que Ele tem plantado em nosso coração, por meio dos dons e talentos que Ele nos tem oferecido. O objetivo de todos os nossos dons e talentos é glorificar o nome do Senhor que está no céu e auxiliar a igreja, fortalecer a igreja. Os dons e talentos foram feitos para isso. Em Mateus, no capítulo 15, o verso 8, diz o seguinte: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por vezes apresentamos um maravilhoso louvor, lindo, a apresentação ficou muito bonita. Mas o nosso coração não estava conectado ao coração de Deus, não estava com o objetivo de adorá-lo. Estava com outro objetivo, menos de adorar a Deus. E Deus rejeita essas ofertas religiosas. Nós vemos outras situações, além de Caim e Abel, nós vemos outras situações, né? Deus rejeitando o sacrifício. Mas foi feito com amor, foi feito com o coração. Não adianta. Se o coração não tiver ligado a Deus, se for feito por ego, se for feito por desejo de satisfação própria, nada disso será aproveitado. Deus tem nos chamado a essa situação. Deus não é audiência. Ele é o centro da adoração. Se Ele não está sendo agradado, não há culto. O culto serve para auxílio da igreja, fortalecimento da igreja? Sim, de fato. Mas em especial o culto é de adoração ao nome do Senhor. Se esse objetivo não está sendo cumprido, então não existe culto.
Quando o louvor é apenas uma performance, a exibição musical feita pelas pessoas, isso não agrada a Deus. Não existe uma consagração. Isso ofende a Deus. Mais do que se a gente ficasse em silêncio. Então, com a boca professam com amor, mas com o coração está em busca de ganho. Ou seja, será que eu tô aqui cantando, ficou bonito, eu tô fazendo isso daqui porque eu quero cantar em todos os lugares, eu quero vender CD, hoje não vende mais CD, mas quero vender CD, quero que as minhas plataformas, no Spotify, Deezer, no YouTube, tenham milhões de seguidores, milhões de acessos para que eu receba. Será que esse é o objetivo da nossa adoração? Deus quer que a gente faça apenas uma performance no momento que a gente está adorando? Ou será que Ele quer uma consagração? Ou será que Ele quer uma entrega? Será que Ele quer tirar algo da nossa adoração, não somente em nossa vida, mas naqueles que estão ouvindo? O altar não é um palco. Deus vê a motivação, não a vibração externa. Por vezes, uma performance foi muito bonita, você pode olhar para a congregação e ver pessoas chorando, mas será que o que levou as pessoas a esse êxtase, a esse sentimento de vibração externa, será que foi a comoção do Evangelho? Será que foi o Espírito Santo de Deus? Ou foi apenas repetições de palavras, repetições de vibração sonoras que levam as pessoas a ficarem assim? Deus não busca talento, Deus busca entrega. Deus não se move por volume, mas por verdade. Nós podemos ver isso na disputa de Elias e os profetas de Baal. Os profetas de Baal eram o maior número. Gritaria, se cortavam, se jogavam no chão, chamavam, passaram o dia todo gritando. Mas Deus ouviu quem? Deus ouviu um profeta simples, um homem que tinha aparência diferente de tudo que é aquilo que nós conhecemos, assim como João Batista, mas ele estava munido do Espírito do Senhor. E uma única oração, em uma voz audível a toda a população que estava ali, mas sem gritaria, sem êxtase, Deus ouviu sua oração. Porque sabia o quê? Que o desejo dele era glorificar o nome do Senhor, que o Senhor fosse reconhecido como centro de tudo. Olha só o que diz a carta de Paulo aos Colossenses no capítulo 2, verso 6, 7, diz o seguinte: portanto, já que vocês aceitaram a Cristo como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinados a você, e deem sempre graças a Deus, e deem sempre louvor ao Senhor por tudo que Ele tem feito. O louvor com vaidade é rejeitado. O louvor se tornou um mercado, vitrine de vaidade. Deus resiste ao soberbo. A soberba derrubou Lúcifer no contexto da adoração. Isso a gente pode encontrar em Isaías 14, de 11 a 15. E em Lucas nós vemos que o fariseu e o publicano no templo. Então, o louvor não é só pela nossa vaidade. Estou fazendo algo bonito, Deus vai me beneficiar por conta disso que eu estou fazendo. Não é esse o objetivo do louvor. O objetivo do louvor é Cristo o centro de todas as coisas. O objetivo do louvor é reconhecer que Deus é soberano sobre tudo, sobre a nossa vida. Ele que nos concede os talentos, nós estamos apenas devolvendo. E quando nós vamos à igreja, louvamos a Deus, nós apenas estamos fazendo um trabalho de servos inúteis, porque nós fomos feitos para fazer isso. Essa é a nossa obrigação, vamos colocar assim. E nós estamos fazendo somente a nossa obrigação. Então, nós precisamos rever o nosso conceito do louvor. Precisamos fazer uma autoanálise.
quando nós pegamos o microfone e vamos lá na frente cantar, ou quando nós estamos mesmo na congregação, quando damos a nossa oferta, quando entregamos o nosso dízimo, quando cantamos da congregação, quando respondemos a algum detalhe da lição, quando cantamos junto com a igreja. Será que o nosso objetivo é louvar a Deus? Porque por vezes vem à nossa mente o seguinte: eu canto muito bem, eu estou fazendo isso muito bem, eu estou fazendo melhor do que fulano. E são comparações que não devem existir na vida do cristão. Mas por vezes nós pensamos justamente sobre isso. Não, estou fazendo melhor, estou fazendo assim, olha só como é que eu sou bom, olha como é que está muito bom, está muito legal. Será que eu não mereço ser reconhecido por isso? Essa frase te parece familiar? Será que não foi a mesma situação que Lúcifer entrou? Eu sou aqui o anjo cobridor, cheio de glória. Será que eu também não posso ser adorado por isso? Será que a nossa vaidade por vezes não tem afastado o nosso louvor da verdade, que é louvar ao Senhor de todo o coração, de toda a força, de toda a alma? E auxiliar os nossos irmãos na igreja a verem isso, a reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas? Pensem nisso. Eu também estou pensando aqui, quando estava lendo aqui, lendo também outros pontos a respeito do louvor, sobre meditação, ao escrever às vezes alguma letra, eu sempre pensei, será que eu estou me colocando na sua presença? Será que o que eu estou fazendo aqui é para te louvar? Peça, Senhor, faça uma limpa no meu coração. Analise cada ponto, cada detalhe. Libere cada vaidade, tudo. Libere, porque a minha vida é sua, Senhor. Meu desejo, minha adoração é de servir o seu nome. Esse deve ser o centro, porque o louvor precisa ser, acima de qualquer coisa, espiritual, mas ele precisa também ser racional. Além daquela adoração, o sentimento que nós sentimos por conta da impressão que o Espírito Santo nos causa pela letra, pela harmonia, pela melodia que nós estamos cantando, ele quer que o nosso culto também seja racional. Ele quer uma renovação da nossa mente. Ele quer que nos aproximemos dele, porque nós estamos apresentando o nosso corpo como um sacrifício vivo, como um culto com razão. Ele não quer somente sentimentos. Se ele quisesse ter feito isso, ele tinha feito. Ele tinha poder para isso. Uma das tentações do deserto é justamente sobre isso. Jesus usar o seu poder em benefício próprio para conseguir adoradores, fazer o pão e circo, né? Eu te ofereço o pão e você me adora. Eu te ofereço isso e você me adora. Esse não é o objetivo da adoração. O objetivo da adoração é transformação da vida. O objetivo de nós estarmos na presença do Senhor é sermos transformados, e sermos semelhantes ao que Ele é. Esse é o objetivo dele. Nós precisamos fazer tudo com decência e ordem. Então, além de apresentarmos nosso louvor, nós precisamos ver: estou fazendo com decência e ordem? Isso é para louvar ao Senhor? Será que eu estou me apresentando como um sacrifício vivo? Quando eu chego à igreja, será que o meu objetivo é adorar a Deus? Ou é encontrar com amigos? Simplesmente cumprir com requisitos para que ninguém me julgue? Aí por isso eu vou à igreja ao sábado? Será que esse é o único objetivo que nós vamos à igreja? O louvor verdadeiro toca o céu e transforma a terra. Sem distorções, sem escândalo, sem superficialidade. O verdadeiro louvor une emoção, razão e santidade. O Espírito Santo não gera confusão, mas edificação. Então pense nisso. Por vezes nós podemos ver nossos irmãos chorando mesmo, porque o louvor tocou o seu coração. O louvor está transformando a terra. Esse é o objetivo do céu. O objetivo do céu é transformar a humanidade. Jesus veio aqui para apresentar o caminho que nós precisamos seguir.
Mas esse caminho será seguido quando nós somos transformados pelo seu Espírito Santo. Isso só acontece quando nós aceitamos o convite dele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. A Bíblia ensina isso em vários locais. Ela não ensina em lugar nenhum que o pecador precisa se arrepender antes de aceitar esse convite. Ele precisa aceitar esse convite. E a luz que emana de Cristo, o poder que emana de Cristo, a vida que vem de Cristo, transforma o nosso coração, transforma a nossa mente. E isso vai nos transformar em verdadeiros adoradores. Porque os verdadeiros adoradores me adorarão em quem? Em espírito e em verdade. Me adorarão de maneira espiritual e racional. O louvor rejeitado, por outro lado, não transforma ninguém. Se, por um lado, o louvor aceito por Deus transforma, une o céu à terra, né? Por o outro lado, o louvor rejeitado não transforma a humanidade, né? Infelizmente. Ou, melhor, felizmente. O louvor que é rejeitado não transforma. Tem aparência de piedade, mas nega o seu poder. O louvor sem unção não quebra corações, não cura feridas, não gera arrependimento. E nós precisamos disso. Nós precisamos nos arrepender, porque sem arrependimento, sem conversão, não há pagamento dos pecados. O sangue foi derramado para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas só recebe perdão aquele que aceita. Aquele que aceita o sacrifício que Cristo tem feito por cada um de nós. Então, a unção não se finge. Ela é fruto da vida no altar. E, irmãos, não precisa se preocupar. Amigos, irmãos, colegas, qualquer um que esteja assistindo. Não precisa se preocupar. Isso não acontece de uma hora para outra. Isso é um processo diário. A vida com Cristo não é um estalar de dedos, é um processo. É um estilo de vida. O louvor é um estilo de vida. Se nós temos esse estilo de vida, nós somos transformados. Nós precisamos nascer de novo diariamente. Nós precisamos do amor de Deus fluindo na nossa vida diariamente. Todos os dias que nós nos aproximamos de Cristo, todos os dias que Ele nos convida e nós aceitamos sacrifício, isso vai transformando a nossa realidade. E o objetivo dele é isso, que não seja a aparência, mas que seja um coração quebrantado real, cheio do poder da verdade do Espírito Santo. Então, o que podemos concluir a respeito de tudo isso? Deus rejeita louvores vazios, aqueles louvores que parecem uma caixa, Deus rejeita. Deus rejeita a performance sem coração, ou seja, sem racionalidade. Deus rejeita a vaidade disfarçada de adoração, aquela capa do culto. Porque eu estou aqui. Deus rejeita isso, quando não é feito de coração, quando não é feito aqui, pensado na nossa mente e produzido pela ligação com o Espírito Santo. Deus rejeita o desequilíbrio emocional do culto. Ou seja, aqueles cultos êxtase, a choradeira que se joga no chão. Deus não trabalha dessa maneira. Eu falei do profeta Elias e tem uma outra situação muito interessante. Quando Deus se apresenta ao profeta Elias. Veio uma tormenta, um grande fogo, terremoto e nenhuma dessas Deus estava. Deus se apresentou numa brisa mansa, suave. Ou seja, levando Elias a uma reflexão, a uma conversa com ele. E é justamente isso que Deus quer construir conosco. Ele quer ter um relacionamento conosco. E esse relacionamento só é possível quando nós aceitamos o seu sacrifício. Quando nos tornamos verdadeiros adoradores. E por fim, Deus rejeita o louvor que não transforma. Mas nós podemos transformar ao contrário. Deus aceita o louvor cheio de amor, cheio do Espírito Santo. Deus aceita o louvor que a performance é do coração, não só da imagem do lado de fora.
Deus aceita a adoração que não tem capa, a adoração real, sem roupa, na presença do Senhor. Não sem roupa literal, mas sem a falsa modéstia. Somente Cristo, somente a cruz. Deus aceita o louvor equilibrado, o louvor emocionalmente equilibrado no culto. E Deus aceita o louvor que transforma. É isso que Ele quer de nós. Louvor que transforma. Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você tem oferecido louvor a que Deus recebe ou o que Ele rejeita? Hoje, Deus está nos chamando ministros verdadeiros que cantam com o coração limpo, que vivem no altar, que buscam a glória dele e não a sua. Que hoje o Espírito Santo purifique a sua, a minha e a nossa mente, para que a gente consiga receber as verdades do céu, para que a gente apresente o verdadeiro louvor, para que a gente ajude os nossos irmãos a louvarem a Deus com interesse de coração, com simplicidade, com um objetivo único, de que o nome dele seja sempre exaltado, seja louvado. Amém? Meu desejo, minha oração, que o Senhor possa habitar em nossos corações e possa realizar uma verdadeira transformação. Forte abraço. Até a próxima.